Nem vou falar nada. Ok. Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos. Hoje nós temos a grande satisfação e alegria de receber a Umara aqui na nossa casa de oração, né, Umara? Depois de um bom tempo, nós estamos com ela aqui de volta e isso é uma satisfação muito grande para todos nós, né? Então, nós vamos agora iniciar os trabalhos de hoje, fazendo uma prece e depois nós vamos passar para a nossa amiga Umara. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, mas seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós queremos perdoar os nossos ofensores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, no corpo e no espírito. Assim seja. Umara, a casa é sua. Ai, amém. Vamos lá então, filho de Deus. Boa noite a todos. Que a paz de Deus, nosso Pai, de Jesus, nosso Mestre tão querido, se faça presente em nossos corações, nessa noite em que nós deixamos o conforto dos nossos lares para vir para cá. Nós então vamos ocupar o nosso tempo estudando. E eu vou contar uma história passada em Uberaba, junto com o nosso querido e saudoso Chico Xavier. Vocês se lembram do Chico Xavier? Alguém desconhece aquela figurinha linda e amorosa do Chico? Pois é. Um belo dia, o Chico recebe, lá no centro espírita onde ele trabalhava, fazendo parte de uma fila imensurável, grande, embora aquela fila fosse muito grande, o Chico atendia a todos, mesmo que fosse até na madrugada. Quem foi que ele atendeu naquela noite? Um casal de amigos. E esse casal de amigos foram procurar o Chico, por quê? Porque eles estavam brigando muito. Mais uma briga dentro de casa que a convivência estava insuportável. Faltava só um pular no pescoço do outro. E pá daqui, pá de lá, né? Só faltou essa agressão física. Porque a convivência estava realmente insuportável. Chico, nós viemos aqui porque nós vamos nos separar. Ele com aquela calma, né? Disse assim para aquele casal: mas meus irmãos, né? Vamos tentar mais alguma coisinha para ver se muda essa convivência de vocês. Não, Chico, de jeito nenhum, já viemos aqui decididos, nós vamos nos separar. O Chico falou assim: mas, irmãos, Jesus tem um presente para vocês. Aí eles já pararam. Jesus tem um presente para nós? Tem sim um presente para vocês. Mas para esse presente chegar, seria necessário então que vocês fossem para casa e durante 6 anos vocês fizessem o Evangelho no lar. Vocês sabem o que é fazer o Evangelho no lar? Vocês fazem o Evangelho no lar? Quem faz o Evangelho em casa? Vocês fazem também? Vocês não oram juntos em família? Esse Evangelho no lar que Chico estava propondo para aquele casal seria justamente o quê? Estabelecer um dia da semana, sentar os dois ali para fazer uma oração. Colocar um copinho de água, que a gente fala que vai fluidificar. Por quê? Porque quando nós sentamos, né, onde 2 ou mais estão reunidos, eu me faço presente no meio deles, a espiritualidade amiga viria o quê? Higienizar a casa,
também fluidificar aquela água, de maneira que o padrão vibratório de briga daquele casal fosse o que? Modificado, fazendo com que aquela oração dentro de casa trouxesse harmonia, trouxesse paz, trouxesse diálogo. Bom, diante de uma proposta que o Chico estava dizendo que Jesus iria dar um presente para eles, até eu ia topar 6 anos de oração para ter esse presente de Jesus. Vocês não topariam? Sim ou não? Sim. Com certeza. Pois é, até eu. E o que fez então esse casal? Já que Jesus vai nos dar um presente, vamos encarar esse presente. E passaram então a abrir o Evangelho uma vez na semana, colocar aquela aguinha para fluidificar, fazer as orações, e o tempo foi passando. Uma semana, um mês, um ano, e eles lá, no mesmo dia, no mesmo horário, fazendo aquelas orações, e o entendimento deles começou a surtir efeito, já não brigavam tanto, conversavam mais. Aquela situação financeira deles que estava um caos, aquela bagunça, aquela brigueira com a família, com amigos, começou tudo o quê? Se apaziguar e entrando no eixo, o tempo foi passando. Até que um belo dia chegou o quê? O 6º ano do Evangelho no Lar. Uhul! É hoje que Jesus vem aqui e vai nos mandar um presente. E ficaram todos lampeiros, alegres, felizes. Uhul! 6 anos, é hoje o presente. Fizeram o Evangelho no Lar, aquele Evangelho com aquela vibração, porque iriam ganhar um presentinho. Até eu ia ficar mais motivada, né? Vou ganhar um presente. Quem é que não gosta de ganhar um presente? Fizeram o Evangelho no Lar, mas com aquela mesma fé, aquela confiança, aquele estudo que já estava fluindo bem, em harmonia, com maiores esclarecimentos. Eles que pouco haviam folheado na vida o Evangelho, segundo o Espiritismo, estavam eles lá assíduos, já tinham lido o Evangelho inteiro em 6 anos e já estavam voltando novamente para fazer a releitura. Já estavam ficando escolados, sabiam muita coisa ali, que nunca havia passado pela mente deles, tantas informações maravilhosas contidas naquela obra. Muito bem. Fizeram o Evangelho no Lar, tomaram a aguinha, olharam no relógio e nada do presente chegar. Não tocou a campainha, não chegou mensagem nenhuma pelo celular, nada de um motociclista vir trazer alguma encomenda e nada. Mas afinal de contas também, né? O 6º dia vai terminar meia-noite. E deu meia-noite e nada. O que fizeram? Foram dormir. Meio desenchavidos, porque afinal de contas Jesus tinha prometido um presente. Mas eu vou no Chico. Se o Chico falou que Jesus ia me mandar um presente e não veio, eu vou no Chico. Deixa o dia amanhecer. Os dois pensaram a mesma coisa. Dormiram e ao amanhecer o dia, para surpresa deles, o que será que aconteceu? Chegou o presente? Jesus mandou entregar? Jesus foi lá? O que será que aconteceu? Pois vocês estão bem? Coração assim, batendo bem, pressão arterial legal? Tudo bem? Então eu vou contar, conta o que aconteceu? Curiosos? O que será que aconteceu? Sabe o que aconteceu? Alguns irmãozinhos nossos resolveram fazer uma limpezinha na casa. E afanaram, que mineiro tem mania de chamar as coisas de casa de trem, né? Pois é, roubaram os trem deles.
Mas roubaram uns trem bem ajeitado, capricharam na faxina que fizeram ali. E foram embora. O que é que fizeram eles dois? Se antes eles já estavam bravos, agora eles estavam furiosos. E foram aonde? Marchando duramente. Sabe desenho animado quando vai andando, a casa vai tremendo e o chão vai rachando? Naquele estado de alma que eles foram a ter até o Chico Xavier. Chico? Oi, meus irmãos, tudo bem? Você acha, Chico, que a nossa cara tá de que tá tudo bem? Mas calma, meus irmãos, vamos conversar. Conversar o quê, Chico? Você não prometeu que se nós fizéssemos 6 anos de evangelho no lar, Jesus iria nos dar um presente? Cadê Jesus para dar o presente? Calma, meus irmãos, mas conta para mim o que foi que aconteceu. Eu vou contar o que aconteceu. Entraram na nossa casa, roubaram nossos trem e roubaram também um diamante que nós tínhamos em casa, que era valiosíssimo, que seria a garantia do nosso futuro. Se nós parássemos de trabalhar agora e vendêssemos aquela pedra, nós ganharíamos um dinheiro que não precisaria mais trabalhar e levar embora. Então Chico, ouvindo esse desabafo, esse rompante de fúria desse casal, Chico olhou para aqueles irmãos à sua frente e disse: esse era o presente de Jesus para vocês. Eles ficaram abismados, sem respirar. Como assim, Chico? Então eu vou contar para vocês o que estava se passando. Quando vocês vieram aqui, eu não sei se vocês sabem que quando Chico atendia aquela multidão de pessoas, Emmanuel, que é o mentor do Chico, ajudava Chico a construir uma telona, uma tela, que nem essa aqui, uma tela bem grande, onde se passava toda a história das pessoas que passavam pelo Chico. Por isso que o Chico psicografava com assertividade as cartas consoladoras, com o nome dos pais, com o nome daquele jovem que havia falecido, o nome da avó, os apelidos de família, fatos que eram particulares daquele espírito que desencarnou com alguém da família, datas, locais, tudo descrito com pontualidade. Por quê? Nesse telão fluídico estava retratada toda a história, só que passa tudo numa velocidade. O Chico o que fazia? Escrevia nas folhas de papel sulfite toda a história ali, olhando o telão e escrevendo. Quando vocês vieram aqui há 6 anos atrás, o que o Chico tinha visto? A história daquele casal ali. Identificado ali o quê? O motivo da desavença do casal, qual que era a causa, a origem daquele bafafá que estava ocorrendo dentro de casa em 4 paredes, que nós fôssemos à casa desse casal, nós não veríamos o que tinha ali. Foi o que o Chico então contou naquele momento para aquele casal. Quando vocês vieram aqui, a casa de vocês estava repleta de mais de uma centena de espíritos, ou seja, mais de 100 espíritos atrás do quê? Atrás desse diamante. Esse diamante que foi furtado foi objeto de muitos crimes, foram praticados homicídios, quer dizer, pessoas tiraram as suas próprias vidas e pessoas mataram outras pessoas por conta desse diamante. E a casa de vocês estava assim no nosso popular, estava um furdunço, estava um reboliço.
uma brigueira entre vocês, uma harmonia muito intensa que estava levando vocês à separação. Estava insuportável a briga, a influência negativa desses espíritos dentro da casa de vocês. Conforme então foi recomendado pelo nosso Senhor Jesus Cristo, que vocês durante 6 anos fizessem oração dentro de casa, iluminasse o local de convivência de vocês, fluidificando a água, as equipes espirituais vindo até vocês naquele dia marcado, naquela hora marcada, com perseverança de vocês, com fé de vocês, vocês foram criando dentro de casa um farol de luz. E conforme vocês foram iluminando a casa de vocês, a vida física, mental, emocional e espiritual de vocês, sabe o que aconteceu com aquela centena de espíritos? Eles também foram se iluminando. Eles perceberam o quê? Que eles não precisavam mais estar apegados àquela pedra. Porque lá no livro dos médiuns, nós vamos encontrar uma pergunta que o nosso codificador Allan Kardec fez para os benfeitores espirituais. No item 132 ele diz assim: os espíritos, ele começa a pergunta. Quer dizer, quando está no livro dos médiuns, essa expressão, os espíritos, quer dizer, nós todos espíritos, que estamos encarnados e desencarnados também, nós espíritos somos apegados às pessoas, que é uma afirmação. Então, os espíritos são apegados às pessoas e às coisas também. O que é que os benfeitores espirituais respondem para o nosso codificador? Vixe! Se são apegados às pessoas e às coisas, vixe! São sim. Mas depende do quê? Do grau de elevação das pessoas. Porque do jeito que se vive aqui, vai desencarnar, levando os mesmos ódios, os mesmos amores, os mesmos apegos às coisas e às pessoas. Por exemplo, Chico Xavier, ele adorava o quê? As boininhas dele e as peruquinhas dele. Mas quando ele desencarnou, que Jesus veio recepcioná-lo, ele falou: peraí, Jesus, eu estou perdendo meu corpo de carne, mas peraí que eu vou lá em casa pegar minhas peruquinhas e minhas boininhas. Foi nada, ele foi para a espiritualidade afora, acima, iluminado, todo feliz, sorridente, porque havia cumprido a sua tarefa aqui na Terra. Então aqueles espíritos estavam o quê? Apegados àquela pedra, àquele diamante. E aquele diamante estava o quê? Imantado de muita energia negativa. Resultado de crimes, de cobiças, de homicídios, de suicídios. Com o Evangelho no lar, esses espíritos foram sendo esclarecidos por conta do quê? Da perseverança desse casal, que se comprometeram com os amigos espirituais, naquele dia e naquela hora marcada, estarem o quê? Fazendo oração, que é uma ferramenta de luz, ilumina nosso ser, ilumina também o caminho daqueles que estão ao nosso derredor. Por conta disso, daquelas mais de centenas de espíritos que foram compreendendo a realidade espiritual deles, eles foram sendo esclarecidos. Os que estavam muito doentes foram para hospitais, alguns foram direcionados para postos de socorro, outros para colônias espirituais e outros até conseguiram o quê?
uma reencarnação. E a casa foi ficando mais leve, mais suave, começou o entendimento do casal, o diálogo do casal, despertando aquela fé que era tão necessária para a vida, né, de espíritos reencarnados aqui na Terra. E aconteceu o que? Quando completou então 6 anos de Evangelho. O que aconteceu? Jesus permitiu que algum colaborador encarnado adentrasse a casa deles e roubasse uns trem dali, que era o principal a ser subtraído daquela residência, aquele diamante. Por quê? Porque daquelas centenas de espíritos restaram 28 espíritos renitentes no mal, que falou assim: daqui não saio, daqui ninguém me tira. Ah, não tira? Ah, tirou o diamante. Tirou o diamante e eles, vazaram. Atrás da onde? Atrás daquela vibração de apego daquela coisa. Proporcionando dessa forma o quê? A higienização total do lar daquele casal. É um presente ou não é? Para quem vivia agoniado, brigando, quase matando o outro de tanto brigar, viver em paz tem preço? É um presentão ou não é? Porque quantas vezes a gente briga para ter razão? Para quê? O que é que você faz com a razão se você afasta do seu coração as pessoas que você ama? Então você fica com a sua razão, mas me deixa em paz. Esse é um grande lema da minha vida. Fica com a razão. Eu quero ter paz. E foi o que aconteceu então naquele lar. Os benfeitores espirituais não podem rachar a cabeça dos espíritos e falar assim: pô, você não está vendo que não precisa ter apego a esse bem material, porque vocês não vão fazer uso aí na realidade desse diamante? Eles não podem rachar a cabeça. Eles o quê? Eles respeitam o livre-arbítrio, porque vai ter um tempo, um determinado tempo, que eles vão despertar a consciência deles, que eles não vão precisar daquele diamante na realidade espiritual. E por conta disso, muitas vezes serão submetidos até reencarnações compulsórias, para despertar a consciência. Quantas reencarnações então seriam necessárias para esses espíritos se desapegarem? Porque a nossa natureza não dá saltos. Então levou um período de 6 anos, para quê? Para esclarecer uma centena de espíritos para desapegarem e cada um então tomar o rumo da sua vida espiritual. Foram acolhidos, amados, esclarecidos, e outros até já se comprometeram numa reencarnação para acertarem mais. Porque a doutrina espírita, ela não nos proíbe de ter o carro do ano, morar numa mansão, ter casa na praia, ter dinheiro aplicado em dólar fora do Brasil, o Rolex, né, o tal do relógio que chama lá Rolex, o celular de última geração, o notebook que faz isso, aquilo outro. A doutrina espírita não proíbe nada, absolutamente nada. Qual é a única advertência de toda a doutrina para nós? Saiba usar o que você consegue ter com sabedoria, sem apego. Até, Marlene, naquela nossa parada obrigatória, que eu perguntei qual era o apego das pessoas, né? Todo mundo fala de pai, de mãe, de filho. Eu falei das coisas, né? Mencionaram muito os animais que são apegados aos pets que tem em casa, e um falou uma coisa diferente, porque nós estávamos num período de muito calor. O rapaz falou assim: não, eu sou apegado ao meu ar-condicionado, não dou, não empresto, não vendo o ar-condicionado, né? Então, cada um tem o que? Um determinado apego. Mas vamos saber usar para não sofrer, porque quando o nosso corpo físico apodrece, que existe o quê?
a desintegração de todas as células do nosso corpo. E vamos e venhamos, né? Diz que o nosso corpo físico fede pra caramba. Diz que é o corpo mais fedido que existe na face da Terra é o do ser humano. E a gente se acha, né? A gente, né, se acha com orgulho e com egoísmo a última Coca-Cola do deserto, né? Hã? Nem urubu come. Pois é, nem urubu come, gente. Olha só. Nem urubu come. Você tem razão, 10 para você. Vou lembrar disso, viu? Vou copiar e colar o que você falou. Nem urubu come. E a gente então se acha. Aí quando nós vamos ver no livro O Mensageiros, tem lá uma parte que depois vocês vão ler o livro inteiro, tá? Vai ver se eu estou faltando alguma coisa da história. O André Luiz vai visitar um cemitério e ele encontra lá, passeando entre os túmulos, ele encontra um senhor sentado na beira do túmulo. Quando André Luiz vai dar uns passos na direção dele, o senhor já começa, que era um espírito desencarnado ali, começa já a dar uns piti nele. Olha, vai embora, não vem aqui que você também quer roubar meu dinheiro. Sabe o que ele estava fazendo há muito tempo? Contando dinheiro. Ele tinha na mente dele cristalizado o apego que ele tinha ao dinheiro. E dando o chilique, o André Luiz tentou falar com ele, ele fez um escarcéu. Aí um dos 4 trabalhadores do cemitério, que eram 4 espíritos que cuidavam de todos os desencarnados ali do cemitério, falou assim: ai, André Luiz, não adianta você conversar com ele agora, que ele traz a mente só pensando nessa contagem do dinheiro que ele tinha na terra. Ele é muito apegado, não tem jeito. Ah, mas vamos fazer alguma coisa para tirar ele dessa situação. Fala assim: olha, os meus superiores hierárquicos, quer dizer, os chefes de quem ele recebia as orientações, disse assim: nós não podemos tirá-lo daqui do jeito que ele está. Porque se ele sai daqui e volta para a casa dele, ele vai ser obsessor de toda a família. Por quê? Porque a família está fazendo inventário, está dividindo a casa, o carro, as joias, o dinheiro do banco, uma fatia cada um. Vocês imaginam o que esse homem não ia aprontar lá? Então ele não tinha autorização de mexer com esse senhor sentadinho no túmulo dele. Quanto tempo ia ficar ali? O tempo necessário para que ele perdesse o quê? Essa única ideia que tinha ali. Mas estava abandonado, sem cuidado? Não. Todos os espíritos são devidamente cuidados no Campo Santo. Inclusive são cuidados por Maria de Nazaré, todos os espíritos que estão no Vale dos Suicidas, que ficam nas grutas, nas furnas, no fundo das cavernas. Maria de Nazaré tem todo o mapa da quantidade de espíritos que está em cada um daqueles locais. E a caravana socorrista passa pegando determinado espírito que já está com o quê? Já no estado de alma, pedindo socorro, pedindo ajuda, é quando a caravana socorrista vai ajudar. Não tem um filho de Deus da face da terra que não seja ajudado. Tudo no seu devido tempo. Por quê? Porque ninguém vai lá cobrar. Não, quando a gente desencarna, não existe o quê? Um tribunal que vai nos julgar. Olha, você fez isso, aquilo. Não. Quando a gente desencarna, rebobina a fita da nossa vida, né, na memória do nosso espírito, e aí o que acontece? A gente morre de novo só de susto de ver as coisas erradas que a gente fez. A gente morre de novo, meu Deus do céu, por que ninguém me avisou para não falar isso? Ai, se eu soubesse não teria feito isso, né? E o duro que a doutrina espírita nos fala tudo o que pode fazer e o que não pode, mas não tem proibição. E lá no Livro dos Espíritos, na questão 861, nós vamos encontrar uma informação assim,
que ninguém nasceu para ser assassinado e nem para assassinar, para morrer assassinado e nem para assassinar ninguém. Não existe, Deus não permite isso. E se algum crime é cometido, é por livre-arbítrio e vontade. Então, se a espiritualidade consegue demover da nossa mente a prática de um crime, eles vão fazer o possível. Mas se a gente quiser realmente matar alguém ou tirar nossa própria vida, nós seremos responsáveis. Porque tudo na natureza é amor. Toda a criação do Pai é amor. É o amor em movimento. E se nós queremos partir para esse mundo de regeneração, nós vamos ter que vivenciar no nosso dia a dia o quê? Justiça, amor e caridade. Ah, mas eu desconheço tudo isso. Não, nós não desconhecemos não. Vamos dar uma relembrada nas 3 revelações? Primeira revelação, vamos colocar assim, 1800 anos antes da chegada de Jesus veio quem? Moisés, nos trazer o conceito de justiça. Lei de talião, olho por olho, dente por dente. Por quê? Como você chama? Henrique, né? Henrique, se eu pegasse uma ovelhinha do seu rebanho, naquela época que você fazia? Você me matava a minha família toda, catava toda a minha propriedade por conta de uma ovelhinha. Então o que o Moisés falou? Não, agora você vem aqui, você pega a minha, eu roubei uma sua, você vem aqui, pega uma minha e leva, fica tudo certo. Então começou o quê? Dar uma moldada nas nossas atitudes excessivas, né? Justiça, dar a cada um, né, aquilo que é seu. Aí vem Jesus. Jesus vem trazer o quê? A lei de amor. Aquela lei de amor que foi gravada na nossa consciência quando nós fomos criados simples e ignorantes por Deus, que é a questão 115 no Livro dos Espíritos. Está em nós, na nossa consciência. Então, quando nós fazemos alguma coisa, ninguém precisa colocar o dedo em riste e falar, você fez isso. Porque a nossa consciência sabe onde a gente acertou e onde a gente errou. Lembra aquela receitinha do Santo Agostinho? Antes de você dormir, vá fazer uma revisão de tudo que você fez no dia, desde a hora que você acordou, até na hora de deitar. Você vai saber onde você enfiou o pé na jaca ou não, onde você acertou, onde você errou. E a gente faz? Faz nada, a gente vai para a cama já morrendo de sono, não faz a oração, acorda atrasada, vai trabalhar e nem a prece da manhã a gente faz. E a gente vai empurrando a vida. A gente vai empurrando, esquecendo as recomendações de Santo Agostinho. Porque se nós passássemos em pauta a nossa vida, nós teríamos avançado como ele avançou. Porque Santo Agostinho deu um trabalho para Santa Mônica. A gente poderia dizer assim, coitadinho Santo Agostinho, mas eu vou contar. Ele é da pá virada. Ele era da pá virada. E o que? Se modificou. Se ele se modificou, deixou uma receitinha, nós podemos também copiar e colar o que ele fez para a gente melhorar. Construir amanhã um homem novo e deixar esse homem velho apegado ao quê? Ao orgulho, ao egoísmo, à materialidade, aos trem, né? As pessoas. E iluminar o nosso caminho através do quê? Através da oração. É uma ferramenta que Deus, nosso Pai, Criador, colocou à nossa disposição, que está dentro de nós, e que a gente deixa essa ferramenta enferrujada e a gente não ora. Orou, ilumina a casa. E a Joana de Ângeles, que era mentora do Divaldo Pereira Franco, ela falou que a nossa oração sincera e fervorosa dá para iluminar um prédio de 10 andares. Já pensou no quarteirão que a gente mora? A gente rezando fervorosamente? A gente ilumina todas as casas. Aí os vizinhos se tornam bons, ninguém mais vai jogar a folha da calçada de cima na sua calçada, vão recolher lixo, não vão botar mais o galho de árvore no seu terreno, jogando os entulhos ali. Olha como vai melhorar, né? Vai esclarecer os espíritos que convivem conosco em sociedade. Então, a oração na nossa vida é tudo de bom. Porque essa terceira revelação, que é a doutrina espírita, fala-nos do quê? Sobre a caridade. Fora da caridade,
não há salvação. A caridade o que é? Tem um macete, a questão 886 do Livro dos Espíritos, viu? É PIB. Caridade, segundo Jesus, é PIB. Mas o Mara, o que é PIB? É perdão das ofensas, indulgência para com as imperfeições alheias. Imperfeições alheias é a tolerância para com as imperfeições alheias. Vixe, como é difícil conviver com as pessoas que não pensam igual a gente. Então, tolerância, né? Tipo assim, eu torço pro Palmeiras, mas eu tenho que respeitar quem torce pro Corinthians. E acabou. Não se fala mais nisso. Cada um torce pro seu time sem brigar, respeitando se ganhou ou se perdeu. Precisa se matar, incendiar ônibus por acaso? Uma torcida mata a outra? Não precisa. Olha, afinal de contas, o futebol é um jogo para se divertir, né? É um campeonato, ok, mas não precisa se matar por conta disso. E também o PIB, o que é? Benevolência. Então, nós já temos em nós espíritos aqui reencarnados. Hoje, nós temos já em nós, na memória do nosso espírito, o conceito de justiça, de amor e de caridade. Então, se a gente quer chegar no mundo de regeneração, lá a lei que vai vigorar é justamente o quê? Justiça, amor e caridade. E justiça hoje, dentro do nosso evangelho, conforme Jesus nos ensina, o que é justiça? Se no direito, justiça é dar a cada um que é seu, para Jesus, dos ensinamentos dele, é você não fazer para o outro aquilo que você não quer que te faça. Então, você não faz. Porque a gente sabe da semeadura, né? Quando a gente faz alguma coisa que não corresponde à lei divina, nós infringimos essa lei divina. E nós vamos ter que expiar, né? Se arrepender, expiar e reparar. Então, quem é o maior prejudicado infringindo a lei? Somos nós mesmos. Então, se você acha que a tua vida não está legal, vamos começar a orar, se iluminar, iluminar o outro e vamos seguir os ensinamentos de Jesus para a gente chegar com mais celeridade no mundo de regeneração. Sabe por quê, gente? Quando a gente vai estudando, que a gente vai descobrindo que tem, inclusive na Revista Espírita de 1858, nós vamos encontrar um planeta chamado Júpiter, que a vida lá é toda espiritual e maravilhosa. Não tem tem um formato de corpo físico, mas ele não é tão pesado que nem o nosso. É uma vida maravilhosa, de energia, onde não tem inveja, onde não tem zoião na nossa vida, o orgulho. O bem predomina, lá é habitado por bons espíritos da segunda ordem. Olha que nível! E é o mundo perfeito? Ainda não é o mais perfeito. Porque o mundo perfeito é onde está o quê? Os Cristos. A esfera crística dos espíritos puros. Então, nós temos ainda uma longa jornada para chegarmos à angelitude. Nós precisamos dar o quê? O pontapé inicial e começar. Vamos começar orando por nós e pelos outros que estão ao nosso redor. A gente se iluminando, ilumina a vida do outro também. E existe mais o que? Mais fraternidade, mais amor e mais tolerância. Que a luz de Jesus ilumine o caminho de vocês, lembrando que Jesus confia em cada um de nós. Ele sabe do potencial divino que existe dentro de nós, por isso que ele falou, que brilhe a vossa luz. E a nossa luz vai brilhar, com certeza. E Jesus vai continuar nos amando, até que a gente não chegue lá com ele lá na esfera crística, né? Ele vai respeitando a nossa inferioridade, as nossas imperfeições morais, vai respeitando os nossos apegos às coisas, às pessoas, os nossos interesses pessoais, mas a gente vai melhorando, porque a nossa luz vai brilhar. Luz e paz em seus corações. E que Jesus nos abençoe.